De volta ao Identidade Geral pela sua rádio e TV Novo Tempo. Muito obrigado porque você está aqui com a gente acompanhando as nossas boas conversas. Com certeza você já deve ter aprendido muitas coisas com ele. Todas as semanas ele entra na sua casa pela rádio ou pela televisão para mostrar que a Bíblia pode sim ser fácil. A gente recebe agora o pastor e apresentador Arilton Oliveira. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Wagner? Que prazer poder estar aqui com você no programa Identidade Geral. Saudar também todo o pessoal do Novo Tempo que tem acompanhado a Bíblia Fácil. Muito obrigado por sua participação nesse programa e bom poder estar com você aqui. Muito legal ter o senhor aqui com a gente, pastor. Pessoal, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, que eles conhecem lá o pastor pregando, ensinando na frente das câmeras, mas existe também o pastor Arilton fora das câmeras, que desenvolve um trabalho muito interessante aqui na Novo Tempo. A gente vai tentar falar um pouquinho de cada coisa. Pastor, como é que o senhor chegou aqui na Novo Tempo? Você foi pastor de igreja realmente no Espírito Santo, teve outros trabalhos aí no Brasil, em sedes administrativas da igreja, foi pastor de jovens em Minas Gerais e chegou aqui para coordenar o que a gente chama de escola bíblica. Daqui a pouco a gente conta um pouquinho mais sobre isso. E o programa Bíblia Fácil. Talvez algumas pessoas, inclusive, conheçam Bíblia Fácil só com o senhor, porque a nossa audiência aumentou muito. Mas o pastor Ivan Saraiva foi o primeiro apresentador do programa Bíblia Fácil, né? Sim, começou com o pastor Ivan Saraiva e na transição do Ivan, quando o pastor Fernando deixou, né, o Está Escrito e a Voz da Profecia, o Ivan foi para o lugar dele e eu fui convidado para vir para o lugar do Ivan, que gerenciava a escola bíblica e apresentava o Bíblia Fácil. Agora, o Bíblia Fácil com o pastor Ivan era muito diferente do Bíblia Fácil que o senhor apresenta, né? Porque hoje o formato do Bíblia Fácil na televisão é um reality show, né? As pessoas estão ali de fato verdadeiramente interessadas em aprender da Bíblia e elas inclusive fazem perguntas sem o menor tipo de constrangimento, né? É verdade. O pastor Ivan, quando ele começou com Bíblia Fácil, ele tinha uma sala de aula, uma lousa digital, e ali ele abordava vários temas da Bíblia, né, dentro de uma sala de aula. Aí, quando eu cheguei no Novo Tempo, eles me pediram que assistisse alguns programas e pensasse o que a gente poderia inovar para fazer de diferente. Fazer diferente. Aí eu sugeri, então, que a gente convidasse pessoas que estivessem interessadas em estudar a Bíblia e que nós fôssemos para um local onde pudéssemos ficar com elas convivendo durante um período de tempo. O grande objetivo do programa é ver, de fato, o que a palavra de Deus pode fazer na vida das pessoas. Todo mundo que encontra comigo, então, tem aquele procedimento, né? Eu amo a Novo Tempo, como eu amo Leandro Quadros, abre a Bíblia e sabe tudo de cor. E aquele pastor Arilton, esse cara entende da Bíblia. Tem muito essa coisa da credibilidade que o senhor consegue passar quando está estudando a Bíblia com as pessoas lá no Bíblia Fácil. Existe um tempo de preparo muito grande da sua parte para apresentar o programa? Ou esses conceitos, essas informações que o senhor passa já estão aí aprendidos e simplesmente o senhor vai lá e apresenta essas verdades para as pessoas? Na realidade, Wagner, a Bíblia, que é o livro que a gente se propõe a estudar, é um livro extraordinário. Por isso é a palavra de Deus. Você estuda um tema, estuda e você nunca vai exaurir tudo que o tema tem para apresentar. Às vezes eu lendo minha Bíblia de forma devocional ou me preparando para gravar, eu me deparo com um verso da Bíblia que em um único verso ele traz tantas verdades que nós precisamos interiorizar e vivê-las que eu fico pensando, mas eu nunca havia percebido esse relance antes. Ou seja, então, sempre tem alguma coisa nova. Sempre terá alguma coisa nova. Você pode ler o livro de Apocalipse ou Daniel 30, 100 vezes e quando você lê pela 100ª, você vai descobrir novos elementos. Então, eu sempre gostei de estudar profecias, desde a minha infância. Então, desde os 13 anos que eu gosto do tema. Então, eu fui procurando conhecer mais e mais do tema. Mas todas as vezes que vou gravar, eu tiro um bom tempo para me preparar. E todas as vezes que eu me preparo, sempre tem uma novidade para você aprender. O senhor é adventista do sétimo dia desde que nasceu? Não, eu conheci a igreja adventista e a minha experiência com Jesus começou com 13 anos de idade. Muito bem, mas sempre gostou de profecias? Sempre gostei. Quando eu me tornei adventista, aí eu logo me fascinei, porque havia na igreja onde eu frequentava um grupo de irmãos, assim, os anciãos da igreja, e eles se reuniam todo sábado pela manhã para estudar temas proféticos. Inclusive um deles morava no alto de uma montanha.
Então, era meio que um homem místico, assim. E eu fui várias vezes na casa Tinha que dele. subir a montanha. 40 minutos caminhando. Não ia carro, não ia nada. 40 minutos caminhando. E lá no alto ele morava. E a gente chegava lá para ter lições com ele também de profecia. E ele todo sábado de manhã estava na igreja. Então, assim, eu me apaixonei por causa desses detalhes. E a grande proposta do Bíblia Fácil é analisar a profecia à luz da história. Então, hoje a gente busca, nos eventos históricos, tentar desvendar o mistério da profecia. E é isso que torna o programa realmente encantador. Verdade. E depois do sucesso do programa na televisão, então, nesse ano, né, que a Rádio Novo Tempo também começou a ter uma versão do programa Bíblia Fácil. São programas diferentes. Existe um Bíblia Fácil que é gravado para televisão e o Bíblia Fácil da rádio que é ao vivo, inclusive. Ao né? vivo. Toda quinta-feira, às 10 da manhã, a gente entra ao vivo para fazer o programa. Então, tem sido uma bênção muito grande, muitos telespectadores estão assistindo, inclusive, assim, nós tivemos, só na primeira semana, mais de 100 inscrições nos cursos bíblicos, hoje Verdade, ultrapassamos o programa a 1000... nem existia. Não e existia. Aí já, da primeira edição do programa... Mais de 100 pedidos, e hoje nós estamos com mais de 1000 alunos que solicitaram a revista e estão acompanhando. Então, a gente faz ao vivo e vai seguindo como guia a própria revista como nosso roteiro. Como tem sido para o senhor essa mudança de linguagem? Porque a televisão, o senhor tem o suporte, né, das pessoas fazendo a pergunta ali ao vivo, existe imagens que entram no telão, inclusive, né, e ajudam a explicar essas coisas proféticas, aqueles animais, né, os cavaleiros e tudo muito bem didático na televisão com a imagem. Como é que está sendo essa adaptação para falar sobre tudo isso, mas fazer o ouvinte imaginar porque ele não está vendo? Bom, o grande desafio da rádio, primeiro porque é ao vivo, né? Então você está falando em tempo real, com pessoas reais em tempo real. Esse é um lado muito positivo, que você quando começa o programa, eu pelo menos imagino assim, bom, ali está o meu telespectador e ele quer conversar comigo. O ouvinte está lá e... Ou o ouvinte, né? Melhor. Então eu vou procurar falar tudo o que puder para ajudá-lo na compreensão do tema. Agora, há uns recursos no ao vivo, por exemplo, como o WhatsApp, ou e-mail, ou participações onde a pessoa interage. Então, aí eu sinto dos ouvintes a que dúvidas o programa está deixando. E a gente tenta responder isso ainda ao vivo. Então, o fato de ser ao vivo e essa interação com o ouvinte torna o programa muito atrativo. Essa interação já é algo que o senhor estava acostumado muito fortemente pela televisão, porque o público está lá estão ali, né, e faz as perguntas. E aí existiram nessas várias temporadas, diferentes participantes, né? Pessoas cristãs, de várias religiões, existe uma edição que são pastores evangélicos. Sim, tivemos 5 pastores presentes nessa edição. O senhor já passou por algum apuro, alguma pergunta que chegou, o senhor falou, opa, essa aí eu não sei responder assim de bate-pronto? Sempre acontece, né, Wagner? Ninguém sabe tudo, a gente sempre vai estar aprendendo. E eu me lembro que em uma ocasião a gente estava estudando sobre um tema e aí veio uma pergunta que falava justamente sobre o que Cristo está fazendo exatamente nesse momento. Então, uma transição que a gente entende de uma função sacerdotal para sumo sacerdotal. Então, eu tinha uma compreensão do assunto, mas eu precisava embasar na Bíblia toda a minha argumentação. E é claro que você não domina todos os assuntos. O que você faz? Você, com muita humildade, apresenta o pouco que você sabe e pode dizer também para os nossos telespectadores ou ouvintes que é um assunto que precisamos conhecer mais, nos aprofundar mais. De vez em quando vai acontecer isso é inevitável. É normal. Sim, nós Mas somos alunos, né? Serve até como ideia para temas de outros programas, né? Então a produção se preparar ali e isso se tornar um assunto de um outro programa. Sim, esse ponto, precisamos esclarecer mais, dar mais embasamento bíblico, teológico e vamos por aí. E por outro lado, tirando essa questão técnica da pergunta e da resposta, os resultados são muitos e extraordinários com o Bíblia Fácil na televisão e agora na rádio também isso está acontecendo. Qual é a história que o senhor tem de alguém que teve a vida transformada através desse programa e é uma história que de repente mais te emociona? Tem 2 histórias que muito me chamaram a atenção. A primeira delas foi de um senhor, um fazendeiro, e ele, quando chegou no primeiro dia, eu percebi que ele ia assim, muito fechado, introspectivo, ele não perguntava, ficava observando, e eu percebi que ele estava lendo, né? Lendo o programa, os convidados. A situação como um todo. Ali. Exatamente, né? E no vídeo que ele havia nos enviado, porque as pessoas mandam um vídeo fazendo a sua pré-inscrição, ele havia dito ser ateu, não acreditava em Deus e nem na Bíblia. Mas se ele fosse convidado, ele iria para o programa.
E eu me surpreendi, né, com um vídeo dele, falei, vamos chamar esse senhor. E ele veio. E ele começou a assistir, a participar do estudo, e antes de começarmos qualquer programa, antes de começarmos o estudo, nós temos um hábito, que é orar antes de abrir a Bíblia. E a gente sempre pede pela iluminação do Espírito Santo, para que ele abençoe a quem está participando ali, também os amigos de casa, para que o conhecimento da palavra seja prático. E eu percebi que com o passar dos dias, o coração dele foi se quebrantando. Ele foi tendo uma visão diferente da Bíblia, sobre Deus. E um dia ele sentou comigo no café da manhã e disse assim, pastor, hoje eu amanheci um novo homem, porque eu acredito em Deus desde ontem à noite. E a gente vai até acompanhar agora um desses momentos bastante emocionantes que aconteceram no Bíblia Fácil. Você tem dúvidas de que o Espírito Santo está conosco? Se você fosse o único convidado, um só, valeria a pena todo o nosso esforço. Vocês 10 estão aqui, não é porque vai ser transmitido para o Brasil aí fora, mas é porque sem que nós soubéssemos, Deus escolheu vocês. Não foi uma ligação que você recebeu, não foi a produção que escolheu. É uma obra que Deus começou no coração de vocês há muito tempo. A emoção toma conta em alguns momentos, né, pastor? Toma, e eu me lembro muito bem desse momento, Wagner, porque foi o seguinte, nós estávamos gravando e aí o Arauto sentou para cantar uma música linda, extraordinária, e nada disso estava planejado, nada disso estava. Nós simplesmente gravaríamos mais uma música com Arautos do Rei e iríamos cortar, porque a gente queria aproveitar a presença deles até para um outro programa. Mas enquanto eles estavam cantando, aí Deus conversa com a gente. E ele falou no meu coração, falou, olha, agora você tem que falar por mim. E aí eu me aproximei de um câmera, eu não sei se foi o Edinho ou se foi o Batata agora, e disse assim, chama a produção e diga que eu vou entrar. Aí eu disse para o câmera. Aí o câmera chamou, né, a mesa onde eles estavam fazendo os cortes, e aí eles falaram, e aí foi por isso que eu entrei. Na sequência ali, eu vou dizer nome por nome dos 10, e vou dizer para eles que Deus tem um plano na vida deles. Então, e eu disse alguma coisa muito pessoal para cada um deles, porque aquilo não ia acontecer, mas isso acontece todos os dias no Bíblia Fácil. O Espírito Santo trabalhando, porque ele quer alcançar os corações. O Espírito Santo tem pressa, Wagner. Jesus está voltando. A grande mensagem do Novo Tempo é essa, Jesus está voltando. E nós queremos preparar o maior número de pessoas possíveis. Então, as pessoas que nos assistem no Novo Tempo, elas têm que estar conscientes, todas elas, de que elas têm um céu a alcançar e um inferno a evitar. Nós temos um céu preparado para nós. E a Bíblia vai mostrar isso. Então, o Espírito está nos auxiliando, como TV, a fazer essa obra. E então eu ouvi claramente Deus dizendo, você tem que entrar agora e tem que falar. A música ia acabar, eles iriam cortar, era só isso. E eu entrei, falei mais uns 6, 7 minutos, apelando ao coração daqueles que ali estavam, dos que estavam em casa, porque quem coordena essa TV, eu não tenho dúvidas que é Deus. Com certeza. E o senhor tem um papel muito interessante aqui, porque não só é esse grande pregador importantíssimo na tela da TV e nas ondas do rádio, mas o senhor coordena essa central que envia os estudos bíblicos, o que a gente chama de escola bíblica. Prepara os estudos, inclusive, né? Não só envia, sim, prepara os estudos e também tira várias dúvidas. Eu estou aqui com... Acredito que a maioria dos estudos que são enviados, mas existem muitos outros. Talvez as pessoas não tenham noção, mas são muitas correspondências diariamente que saem aqui da Escola Bíblica em Jacareí, São Paulo, e vão para todo o Brasil, né, pastor? Os números nos surpreendem, Wagner. Nós recebemos por dia cerca de 1.000 e-mails, nós enviamos por dia mais de 1.000 estudos bíblicos, como esse que você está mostrando aí, nós mandamos mais de 1.000 por dia, recebemos mais de 600 cartas por semana, solicitando aconselhamento e estudos bíblicos, e nós temos um time hoje de 43 pessoas para dar a atenção que o telespectador e o ouvinte da rádio precisa nesse Brasil inteiro. Então, hoje nós temos 17 estudos bíblicos e materiais que a gente oferece para o pessoal e a gente produz e distribui aqui. Então, só no ano passado, Wagner, foi mais de 1 milhão de investimento na produção e envio de materiais. 1 milhão? Mais de 1 milhão de reais.
na produção e envio desses materiais. É muita coisa. Porque o telespectador e o ouvinte recebe de graça em casa, pelos correios. Não, e são materiais incríveis. Eu até queria pedir aqui, olha, eu sou fã dessa capa, por exemplo, do Bíblia Fácil, ficou linda. Desenhada pelo Gasperazzo, O né? Gasperazzo, que é um grande artista. Essa Fique Leve, que é um especial sobre saúde e qualidade de vida, também é incrível. Muitos outros, mas é que essas revistas elas têm uma qualidade editorial e de conteúdo que são incríveis. Para você ter uma ideia, essa Fique Leve é a produção de psicólogos, teólogos e doutores e médicos. Foram um casal de médicos que nos ajudou no preparo desses temas. Então, hoje, a Novo Tempo se preocupa com o ser humano como um todo. Nós não estamos preocupados só com o aspecto espiritual. Nós queremos ver as pessoas bem fisicamente, bem emocionalmente, bem socialmente, bem financeiramente. E está saindo um curso novo daqui mais alguns dias sobre finanças, que vai acompanhar o saldo extra. Está saindo um outro sobre música. Então, nós estamos preocupados com o ser humano como um todo. E é isso que acontece na programação da TV e da Rádio Novo Tempo, né? É por isso que a gente tem programas como os do Departamento de Jornalismo, porque a gente está vivendo nesse mundo e a gente precisa saber o que está acontecendo, né? Até para a gente entender os momentos proféticos que virão aí pela frente. E formar uma cosmovisão, né, Wagner? Claro. Eu acho que a informação que é dada nos programas jornalísticos nossos, eles têm a função de dar uma cosmovisão correta do que está acontecendo. Porque eu acho que nós não estamos aqui apenas para informar notícia, mas para dar interpretação de alguns fatos. E para mostrar para as pessoas aonde nós estamos, o que está acontecendo, para onde caminhamos. Eu acho que tudo isso é importante. Pastor, quero agradecer demais a sua participação aqui. Prazer foi meu. Que o Senhor continue iluminado pelo Espírito Santo, Amém. levando tantas pessoas a conhecerem esse Evangelho através do Bíblia Fácil, seja na rádio, seja na televisão, ou ainda pelos envios aí de todos esses estudos bíblicos. Muito obrigado. Obrigado, Wagner. A gente fica por aqui no Identidade Geral dessa semana. A gente se encontra no próximo domingo, às 10 horas da noite. Eu espero você aqui na tela da TV Novo Tempo e também pela Rádio Novo Tempo. Até lá. Tchau, tchau.